assistindo, principalmente o segundo tempo, vi um ponto muito negativo pro Corinthians. Qual? Que foi a entrada do Memphis. Fora de forma, hein? Gente, assustador, assim. Eu tava vendo o jogo ontem, juro, e eu ansiosa, assim, porque é um cara que tem condição de entrar e mudar a partida. Ah, vocês Deixa são umas eu- cornetas. Ou não, peraí. ele não é um cara que Esse tem é o ponto condição do de jogo. entrar A Nina e tem mudar razão. A Nina tem razão. Porque assim, na hora que ele entra, a sensação que dá é que Pelo o amor de Corinthians Deus, fica com cara. 3 a menos. Eu ia Ele falar não, isso. ele não marca e ele não conseguiu acertar um Vamos lá, lance. o Ramon errou Ele no dá um intervalo. passe pro Liseiro. O Ramon errou no intervalo. Ô, Ramon, diz desculpa aqui, irmão. Com todo respeito, o que você tem com o Charles, cara? Eu já não gosto muito do futebol do Charles, é verdade, tá? Teve partida que ele foi bem, jogou bem contra o Atlético Goianiense e tal. Ontem o Charles não fazia um bom jogo. Aí no intervalo o cara tira o Martinez, que é o último pitbull enraivado que a gente viu de volância no Corinthians, que o Corinthians tinha dificuldades pra achar volante. Ele é um cara que o Milhose chegou aqui, a gente até causou na do Milhose, falou, pô, Milhose, esse negócio de top 5, de desarmes do Martins, ele tem razão. Eu gosto. Não, mas você tem razão. Cara, ele dá no mínimo 2 desarmes por jogo, o Martinez. Aí ele tira o principal marcador do Corinthians e deixa o Charles. Quando ele põe o Depay, o Corinthians tem que entender, e quem for treinar Corinthians e Depay, não importa, que o Depay em campo é um a menos, o Depay não marca. Nesse Corinthians sentido, ele né? é o cara Nesse sentido. E tá tudo bem, não quero comparar futebol com futebol, mas, por exemplo, quando o Ronaldo jogava, Ronaldo não marcava, no Corinthians. Ah, mas quando... Mas tem é que comparação. o Não, mas Depay foi contratado pra Sim. ser o fazedor de gols do Isso, Corinthians. tá E tudo eu bem. acho que na cabeça dele é isso. Ele fala assim, cara, eu não tenho nenhuma obrigação de marcar ninguém. A bola tem que chegar aqui e eu tá faço tudo gol, bem. né? Tipo, Só acho que ele não também podia entrar funciona no meio jogo que de assim. ontem. O jogo de ontem não era pro Depay com 2 jogadores a menos. Não, Cara, você tem razão. ele Isso tá é em verdade. outra rotação. Coloca o cara tá o trotando operário em campo. lá. O Corinthians tava na pegada, pô. E, Aí o cara e- ainda e- falou, ele tem não, razão. eu acho que até ou o Depay entende que ele vai ter que correr e mudar um pouco a característica, coisa que eu acho que não vai acontecer. Ele não vai ser o Romero da vida que vai ficar fazendo lateral em lateral, dando carrinho. E o jogo no Brasil é mais físico do que técnico. Sim. Isso não é Exatamente. segredo pra ninguém, né? Todo mundo sabe disso. E o A Ramon sorte- fez acho que o que todo mundo esperava. Ah, o Depay eu tenho que listar, eu tenho que preencher um tique aqui que é entrou. Exato. Ele- Entrou. Você não precisava fazer isso, Ramon. Mas é isso mesmo, porque, gente, o Depay, o Memphis, ele vai entrar em todos os jogos do Corinthians. Mas Se ele não tiver deveria. disponível. Ontem Pois ele vai não ser tinha que isso. entrar, cara. Pois é, eu entendo. O Corinthians perdeu um jogador. Mas ele tem que. O Corinthians também trabalha com a ideia de que, pelo menos é Corinthians isso quer que eu retorno. vejo. Que é exatamente, que o Corinthians quer que o cara que veio com uma mídia tão grande, que veio por um investimento legal que o clube tá fazendo pra uma posição que precisava, porque até então o Pedro Raul, Yuri Alberto, Héctor Hernandes, então nem se fala, eram caras que não davam resultado. E o Memphis Depay foi contratado justamente pra isso, pra ser o cara que dá resultado lá na frente pro Corinthians. O Bruno falou sobre essa questão do Corinthians que foi um jogo que não vai dar preocupação nem pra São Paulo nem pra Corinthians. mais pro Corinthians pela mas situação, pelo né? aspecto de que todo mundo que disputa com o Corinthians ali embaixo perdeu. O Fluminense foi engolido Sim, pelo Atlético Goianiense, sim. foi Bem lembrado. engolido pelo Atlético Goianiense ontem. É inacreditável que o Fluminense não consegue chutar no gol. É Hoje tem bizarro. Criciúma, né? É hoje o Criciúma já jogou contra o Bahia, né? jogo? Ah, não, foi ontem, 1x0. Ontem, o 1x0. Bahia ganhou. O Fortaleza ganhou de 1x0 do Cuiabá. A Juventude empatou 1x1 com o Red Bull Bragantino. O Atlético Goianiense acabou ganhando do Fluminense, mas não impacta tanto porque o Atlético Goianiense tem Tá 21 muito atrás, pontos, né? né? O Atlético Muito Goianiense atrás. praticamente já entregou. Agora, isso aí que você falou é um ponto muito importante, porque a gente já falou várias vezes que se o Corinthians quiser se manter na primeira divisão, ele precisa ganhar os confrontos diretos, certo? Exato. E esse com o São Paulo não é um confronto direto, então não é um daqueles jogos preocupantes de se perder no sentido de tabela. Agora, o Fluminense não. O Ele tinha que Fluminense ter ganhado. tinha que ter ganhado. O Cori- E aí, Foi uma rodada Ó, ok pro Corinthians, não A foi gente vai de... ter uma Foi boa, sequência, o Martelli, de 5 jogos agora do Corinthians, sendo eles 4 consecutivos em casa. Que são jogos aí de Ó, Sul-Americana, importante. Copa do Brasil, 2 jogos no Brasileirão, Internacional e Atlético Paranaense. Inegociáveis. O Atlético Paranaense principalmente, como a Nina destacou, um confronto direto. Inegociáveis que pro o E Corinthians, o esse Atlético jogo. Paranaense tá jogando muito mal. É a chance do É. Corinthians arrancar os Talvez 3 o pontos. Inter Sim. vá sofrer, contra o Inter vai sofrer. Mas o Corinthians não porque o jogou Inter mal vem ontem, embalado, gente. né? É o que a gente tava falando aqui, o Corinthians não jogou mal. É que o Ramon, ele tem algumas coisas que a gente ainda não entende. Ele mudou a cara do time, o time corre. Ontem, dando trabalho com 2 jogadores e com o Memphis mal. Marcando alto, isso eu achei impressionante. Eu Marcando nunca vi alto. isso. O time com 2 jogadores Marcando a menos, fazendo pressão na saída de bola lá Tomou em contra-ataque, cima. mas assim, faz É parte, verdade, né, Nina? é. Faz parte. Mas, Arriscou, era um clássico. O clássico é justamente pra isso, pro torcedor ver e falar, pô, o cara tá dando sangue. Por isso que eu achei que ele errou em botar o Memphis. Porque não é que ele queimou o Memphis, mas a gente tá falando mal do Memphis hoje
de uma forma, não digo desnecessária, não é pra, nossa, rompam um contrato com o Memphis, mandem ele embora, Não, mas foi longe desnecessário. Chegou o Memphis, deixa eu te falar, tu não marca, você é o 10 e faixa do time, entre aspas, que a gente espera, esse jogo não é pra você, não dá pra colocar você, porque senão ficou feio, e ficou feio mesmo. E aí, tem torcedor aqui falando, quero ver vocês tirarem sarro igual o Rames. O começo do Memphis, ele não empolga, realmente. Vocês estavam de férias, Bruno, você ia ficar pé da vida comigo, mas o programa que a gente fez segunda, a Gabi também, logo depois da estreia do Memphis... criticaram o Romero? Não, Romero jamais, que o Romero... Romero é incriticável. Era bom você estar aqui, porque o Romero, semana passada, ele deu uma entrevista falando que ninguém da imprensa apoiava ele ser titular. Sim. Eu fui um cara que eu defendia, que você que é fã dele, ele ser titular, você falou que ele não deveria ser titular. Sim, então, eu falei mesmo. Não falou? Então, falei. assim... mas por que eu tô dizendo isso? Porque eu falei, cara, o Memphis chega... Eu não empolguei com o Memphis, não, cara. Muito passinho, o PDV até assustou assim, eu falei, gente, pode ser um possível Rames. Claro que tem tempo ainda pra frente, o possível Rames é embaçado, né? Já virou o novo Rames, né? Porque, pô, é um passinho de lado, ele deu uma assistência ali. Se o cara não entender, e pra mim isso falta às vezes pra jogador de fora, o que é jogar, e aí eu vou citar não só o futebol brasileiro, mas o que é jogar num Corinthians, num São Paulo, num Palmeiras, num Santos, num Flamengo, esses times que têm tradição... O cara pode ser o Papa, que ele não vai ter vaga cativa no time. E ele vai ser criticado. E vai ter, se tiver reunião, o cara vai ser criticado. Então temos que aguardar um pouco.